E aí, Shinobis, e hoje trazendo uma lista pra vocês com meus animes favoritos. Será um top 5 de animes, mas eu tenho que citar aqui 3, cara. 3 que não estará na lista porque é chover no molhado, é falar de animes que todo mundo já conhece, mas se eu não falar aqui nessa lista, provavelmente vai ter muita gente me derrubando aí, vai acabando comigo. Pô, como é que você faz uma lista sem falar de fulano e fulano, né? É verdade. Então com certeza eu começarei falando deles, mas não será o nosso top 5 ainda. Depois eu começo realmente a lista do top 5. E cara, se você não viu um desses 3 animes que eu chamo de trindade dos animes, cara, pra quem curte anime, você tem que ter visto esses 3. Se você não viu, você tem sorte e tem azar. Azar porque você passou todos esses anos, sei lá, você tem 20, 21 anos, você passou 21 anos sem ver essas obras-primas, né? Essa trindade dos animes aqui. Porém, tem a parte boa também. Você vai sentir toda a emoção de assistir isso pela primeira vez. Eu sinceramente queria esquecer, né, toda a história do anime para conseguir ver tudo do zero. Na minha opinião, a primeira vez que a gente vê um anime é sempre a melhor, a surpresa, né, de acontecer tal coisa que você não sabia, para mim é sempre a melhor. Bom, de qualquer forma, vamos começar a nossa lista aqui. Se você não conhece ou se você conhece algum deles aqui, deixa nos comentários aí, que é bem importante para o pessoal ver que realmente é bom, ou se você não gosta, deixa aí nos comentários também, tá? Aí o pessoal vê que não presta, mas na minha opinião, todos aqui que eu vou citar são maravilhosos. E o primeiro anime da trindade é Dragon Ball. Em quantidade de fãs, Dragon Ball provavelmente será o campeão dessa lista. Caralho, o maluco é brabo. Dragon Ball teve sucesso no mundo inteiro e um dos países onde ele teve mais sucesso foi justamente no Brasil. A obra criada pelo mestre Akira Toriyama foi acompanhada por várias gerações e até mesmo hoje o anime vem apresentando episódios inéditos. Então mesmo na geração dos Zendos, né, Dragon Ball continua arrecadando fãs. O anime conta a história de Son Goku, um Saiyajin que foi enviado ainda bebê do planeta Vegeta para a Terra com a intenção de eliminar os seres humanos. Exatamente, o protagonista deveria eliminar todos os seres humanos. Mas quando ele cai na Terra, ele acaba batendo a cabeça e perdendo a sua natureza selvagem, a sua natureza agressiva, e assim ele é adotado e tratado realmente como humano. E assim começam as aventuras de Goku. No decorrer da história ele foi fazendo vários amigos, e o Dragon Ball mais famoso, sim, porque são vários Dragon Balls, né? O Dragon Ball que chamamos de clássico, com ele criança, depois o Dragon Ball Z, né, que ele já é adulto, já tem um filho, e inclusive esse é o Dragon Ball que consideram sendo o melhor. Inclusive é nesse Dragon Ball que Goku descobre, né, que é um alienígena, não é um ser humano, e aí que vem a grande história de Dragon Ball, né? Ele descobre que Saiyajins estão vindo para a Terra descobrir por que ele não eliminou os seres humanos, e assim ao invés de eliminar os seres humanos, ele terá que proteger os seres humanos dos Saiyajins que estão chegando. Ele vai ter que lutar contra a própria raça para nos proteger, podemos dizer assim, né? Para proteger os seres humanos. Dragon Ball tem um universo enorme, cara, é um anime que eu super recomendo e não podia estar fora dessa lista. O próximo anime da trindade aqui é Cavaleiros do Zodíaco. Sai elevar o cosmo no seu coração. Cavaleiros do Zodíaco, cara, foi o anime que abriu portas aqui no Brasil, tá? Eu sei que Dragon Ball provavelmente é mais famoso ainda, embora Cavaleiros seja muito, mas muito famoso, Dragon Ball provavelmente é mais famoso que Cavaleiros, só que no Brasil Cavaleiros foi o anime que abriu portas, isso porque ele era exibido na TV Manchete, né, que não era uma emissora tão famosa na época, mas embora não fosse uma emissora muito famosa, muitas vezes ela desbancava a própria Globo, tá? Em questão de audiência, passando Cavaleiros do Zodíaco. Então a partir daí as emissoras perceberam que os brasileiros, né, as crianças brasileiras amavam realmente animes. Então é com muito respeito que eu coloco Cavaleiros do Zodíaco aqui nessa trindade. Então os dois animes que eu citei e o próximo que eu vou falar não tem nem o que falar, né, galera? Além do respeito que a gente tem, são animes incríveis. Não estão aqui só por respeito também, e sim porque são muito bons. E é porque são bons que são tão famosos. O próximo anime da trindade é Yu Yu Hakusho. Corre, corre da cidade grande, tanta gente passa, estou só. Provavelmente entre esses 3 que eu falei, o que vocês menos conhecem é Yu Yu Hakusho. Mas ele não fica atrás de Dragon Ball nem de Cavaleiros, é tão bom quanto. Yu Yu Hakusho é um dos clássicos da década de 90 e precisa ser visto. O anime começa com o protagonista morrendo, sim, o protagonista morre no primeiro episódio ao ao salvar uma criança de um atropelamento. Porém, Yusuke ele era visto como um delinquente. Na verdade, ele não era um delinquente. Aqui no Japão, o pessoal é muito certinho, a história é passada lá, né? Então lá o pessoal é muito certinho, qualquer pessoa mais ou menos, né, já é chamado de delinquente. Ele era um valentão, ele não era um delinquente, ele era um valentão. Só que quando ele chegou no plano espiritual, né, no pós-morte, o pessoal não esperava a morte dele. Isso porque não esperavam que um delinquente, né, se sacrificasse para tentar salvar uma criança. Então, como ninguém esperava a morte dele, ele não tinha um lugar lá. Então o plano espiritual decide reviver, entre aspas, ele, mas não como humano, e sim como um detetive espiritual, enquanto avaliam se ele merece ir para o céu ou para o inferno. Assim, Yusuke,
como detetive, né, espiritual, passa a investigar casos envolvendo demônios e fantasmas que invadem o mundo dos vivos. Claro que isso aqui é apenas um breve resumo, né? A gente vai descobrindo várias coisas sobre Yusuke, sobre antepassados dele. Ele tem inclusive antepassados no mundo espiritual. Enfim, a história é bastante interessante. Então, pra mim, essa é a trindade dos animes. São 3 animes que com certeza você tem que ver. Se você não viu, cara, como eu disse, você tem sorte e você tem azar. Mas agora sim, depois de falar desses animes, agora vamos começar o top 5. Como vocês viram aqui, né? Se eu fosse fazer um top 5 dos melhores animes, com certeza eu teria que falar desses 3. Só que esses 3 são muito famosos, então seria chover no molhado. Agora eu vou falar de alguns animes que talvez vocês não conheçam, mas que talvez sejam tão bons quanto essa trindade. Talvez tenha algum deles que seja até melhor que esses aqui. O próximo anime é Death Note, e esse anime foge um pouco do padrão que eu venho falando aqui, tá? O padrão de porrada mesmo. Embora Naruto, né, eu tenha focado que tem uma história muito grande, uma história bem interessante, os outros também tem uma história legalzinha, mas comparado a Naruto, na minha opinião, não é tão legal assim, em questão de história, mas o anime em si é tão bom, né? Não é à toa que eu chamei de trindade, mas no caso aqui de Death Note, a trocação é mais intelectual. Eu acho que no máximo tem uma trocação de porrada durante o anime, tá? Tem uma trocação de bala porque envolve muita polícia, o anime. Mas a questão aqui mesmo é um lance intelectual. Isso pode não chamar muito a sua atenção. Inclusive muita gente não viu Death Note ainda, estão vacilando porque não tem porrada, né? Muita gente vai lá ler a sinopse do anime. Ah, mano, isso aqui é muito chato. Cara, não é, vai por mim. Eu sinceramente fiquei com o pé atrás também na época. Sempre que eu ia ler algum mangá, eu via Death Note lá em alta. Eu sempre ignorava, até que um dia eu tava sem nada pra ler, né? E aí eu pensei, cara, eu vou dar uma chance. E foi uma das sábias decisões da minha vida, porque esse anime, esse mangá é maravilhoso. A história gira em torno de Light Yagami. E é importante falar aqui que Light, ele considera a vida dele meio chata, porque ele é praticamente um gênio, né? Ele é muito inteligente mesmo, ele se dá bem com as garotas, ele é bonito, ele é bom nos esportes, ou seja, o cara é abençoado, né? Qualquer pessoa acharia a vida do Light maravilhosa, mas ele não, ele acha a vida dele muito chata, é como se ele vivesse no fácil, tudo pra ele é muito fácil. Claro que é por mérito dele, né? Nem tudo vem fácil pra ele, ele estuda, ele treina nos esportes, então ele acaba sendo bom. Mas tudo isso muda quando ele encontra um estranho caderno sobrenatural chamado Death Note, caído no chão. Dentro do caderno havia instruções sobre a sua utilização, onde dizia que se escrevesse o nome de uma pessoa e visualizasse mentalmente o rosto dessa pessoa, ela morreria de ataque cardíaco em 40 segundos. No início, Light, assim como qualquer ser humano, né, não acreditou muito nisso, então simplesmente pegou o caderno e levou para casa, como eu acho que qualquer pessoa faria, já que não tinha um dono próximo, ele pegou o caderno e levou para casa. Um dia Light estava na rua e ele vê uma pessoa, um homem que ele conhecia, assediando uma mulher. E aqui é importante mencionar que Light tem um instinto de justiça muito grande, só que é justiça de acordo com o ponto de vista dele. E vocês vão ver que o ponto de vista dele pode ser um pouco distorcido, dependendo do seu ponto de vista. Então, como ele ficou com raiva do cara por estar assediando aquela mulher, né, devido ao seu senso de justiça, ele resolveu testar o caderno. Ele não acreditava que funcionaria, mas resolveu fazer por algum motivo. E 40 segundos depois, adivinha o que aconteceu? De fato, o cara morreu. Então, a partir daí, o Light descobriu que o caderno realmente funcionava, e a partir daí ele bolou um plano que ele chama realmente de justiça. Ele resolveu matar todos os criminosos ao redor do mundo. Isso parece um sonho impossível, mas para ele talvez não seja, já que ele tem esse caderno. Ele precisa apenas do nome do criminoso mais o seu rosto, e assim já era, o cara morreu. E de fato ele começa o plano dele. Vários criminosos começam a morrer de ataque cardíaco ao redor do mundo. Só que claro que não seria tão fácil. A polícia começa a desconfiar que tem alguém por trás disso, alguma organização, algo assim. Nunca imaginariam que é apenas um adolescente fazendo isso, né? Acham que tem alguém por trás disso, uma organização criminosa por trás disso. Só que eles não conseguem descobrir, né? E é realmente impossível descobrir que um adolescente lá no Japão tá matando gente ao redor do mundo inteiro.
Ou será que não é impossível descobrir? A polícia, FBI, Interpol, todo mundo resolve apelar para o maior investigador do mundo. Ele se chama L. De fato, esse é o maior investigador do mundo. Isso porque na primeira aparição dele, ele já consegue descobrir que Light realmente existe, que é uma pessoa por trás disso e que essa pessoa está no Japão. E é aí que o anime começa a ficar interessante, galera. L versus Kira. L querendo prender ou realmente matar o Light e Light querendo de fato matar o L. Agora, como eu disse, só tem uma ou duas, no máximo ali, trocação de porrada. Mesmo assim, é um anime maravilhoso que foge dos padrões. Então, super recomendo estar aqui no top 2 da nossa lista. Vamos pro próximo anime. E o próximo anime da nossa lista é Fullmetal Alchemist. Esse anime também tem uma história fabulosa. A história de Fullmetal gira em torno de dois irmãos, Edward e Alphonse Elric. Desde os primeiros episódios, o anime já apresenta os tópicos da morte, da esperança perdida, da traição, tendo como foco emocional a relação entre esses dois irmãos protagonistas. E nessa nova geração eu costumo assistir os animes legendados, porque poucos animes hoje em dia são dublados, mas para nossa felicidade, esse anime aqui foi dublado. E cara, que dublagem maravilhosa. Por exemplo, eu posso falar que a dublagem de Naruto eu não gosto muito, sinceramente eu não gosto nada. Naruto legendado é uma maravilha, dublado é uma bosta, mas esse anime aqui dublado é uma maravilha, cara. Se forem assistir, tá? Mesmo você que tem preconceito, muita gente tem preconceito com anime legendado, bom, eu falo pra você que Fullmetal dublado é uma maravilha. E eu acho que a dublagem ajuda você ainda a se aproximar desses personagens. Mas enfim, a história começa com esses dois em uma tentativa desesperada de trazer a mãe deles de volta à vida por meio de alquimia. Essa será a forma de luta do anime, os personagens usando alquimia. Porque eu não sei se vocês conhecem a história da alquimia, aquela história de troca equivalente. Para você conseguir algo, você tem que dar algo em troca. Então, para conseguir a mãe, entre aspas, de volta à vida, Edward acaba perdendo seu braço e sua perna. Mas isso não é o pior, porque o irmão dele se torna apenas uma alma. Ele perdeu o corpo inteiro, né? Ele ficou apenas com a alma presa a uma armadura, tendo seu corpo físico completamente desintegrado. E aí o anime segue a história dos irmãos em busca de retomar seus corpos. Jornada essa rodeada por aspectos morais, personagens secundários tão carismáticos e fortes quanto a dupla principal. Tem muito personagem legal, galera. Nossa, tem um cara que, eu não vou dar spoiler, mas tem um personagem que morre, cara, que velho, até, nossa, eu vou deixar uma cena, galera, porque, tipo, até bateu um sentimento agora quando eu lembrei, cara. O anime, ele, nossa, velho, até arrepiou agora, cara, peraí. O anime, ele faz a gente adorar esse personagem, cara. Ele é bem legal. Sabe quando o anime faz você amar uma pessoa, cara? Faz você amar mesmo uma pessoa. E aí, de repente, vai lá e mata essa pessoa. Eu vou deixar uma cena que me marcou muito aí, cara. Vou tentar procurar aqui, deixar essa cena que me marcou muito. Coronel, o senhor está bem? Estou ótimo. Droga. Parece que começou a chover. Como assim chover? Não caiu nenhuma gota? Não. É chuva, sim. O senhor tem razão. Então vocês devem ter visto a cena e vocês entenderam, né? Até mesmo alguém duro como esse cara. Quando você conhecer esse personagem, você vai ver que ele é realmente alguém bem duro. Essa pessoa que morreu é alguém tão querida no anime que nem esse cara resistiu e aconteceu isso aí. Então a história continua com os irmãos tentando recuperar seu corpo, que já não é muito fácil. E aí eles ainda vão enfrentando adversários que tentam dificultar a vida deles. E aí eles acabam se envolvendo numa trama ainda maior que pode acabar com o mundo todo. É muito... Véi, que história maravilhosa. Fullmetal é muito bom. Super recomendo. Então é por isso que ele tá nessa lista. Vamos pro próximo anime. Agora, um anime que eu não podia deixar de falar. Até porque esse anime aqui, ele tem o melhor live action de todos os animes, desenhos, tudo. Ele tem o melhor, cara. Pra você que não sabe o que é live action, é quando eles transformam ali, né, o anime, por exemplo, temos Dragon Ball, e aí eles fazem Dragon Ball com personagens humanos. Então é isso. Aí fazem ali Death Note com personagens humanos, que também já tem. Fullmetal com personagens humanos, também já tem. Samurai X tem o melhor live action de todos. Assistam, já temos o quê? 3 filmes e tem 2 confirmados pra esse ano, pra encerrar a história do anime. Pra você ter uma ideia, o live action é tão bom que eles conseguiram investimento pra fazer toda
a franquia do anime em filmes. Até agora temos 3 filmes, eles já fizeram toda a saga mais famosa ali do anime, tem uma saga que é bem mais famosa do que as outras, né, que é a primeira, inclusive, eles fizeram toda em filme, inclusive você não precisa nem assistir o anime se você quiser, você assistir o próprio live action, você já vai ter uma noção ali do anime inteiro, é muito bem feito, é o melhor live action que eu já vi em toda a minha vida. Então o nome do anime é Rurouni Kenshin, só que ele ficou famoso aqui no ocidente como Samurai X, e é um dos animes mais impactantes em termos de construção de personagem, e é uma obra sobre redenção sem comparação. Essa é a melhor história sobre redenção que eu já vi na vida, porque Kenshi Himura, que é o protagonista, né, é o Samurai X, ele é um ex-assassino do período Bakumatsu, nomeado de Hitokiri Batosai, ou seja, ele é um assassino contratado, melhor assassino, diga-se de passagem, da época da guerra. Só que quando começa o anime, a época de guerra já se passou, né, então esses assassinos que eram contratados pelo governo, inclusive, né, para trazer a paz, são todos mal vistos hoje em dia, ou seja, os caras ajudaram lá na época, né, ajudaram a trazer a paz e hoje em dia ninguém quer saber dele. Tinham muitos assassinos que topavam ajudar o governo só para ter uma desculpa de matar alguém sem ser penalizado de alguma forma. Já o Himura não, ele queria realmente ajudar, ele queria realmente trazer a paz. E é por isso que ele se sente muito culpado hoje em dia, né, porque embora ele tenha conseguido trazer a paz, né, junto com o governo, ele se sente muito culpado porque ele matou muita gente em troca disso. Então a gente sente a dor, principalmente nos live action, e anime é um pouco mais difícil a gente perceber nessas expressões, tem que ser muito bem desenhado, mas principalmente no live action eu gosto porque o ator, cara, ele consegue expressar a dor. Quando ele encontra uma pessoa do passado que fala as coisas que ele já fez, você olha no olhar dele, até mesmo no anime você consegue ver, no mangá, no traço do mangá, é uma delícia você ver, cara, você vê a dor, tá ligado? Como se você estivesse lembrando daqueles momentos, você vê a dor no olhar dele, realmente é bem interessante. Então a partir desse momento que o mundo já está em paz, ele começa a usar uma katana invertida, jurando nunca mais utilizar a arma para matar, ou seja, com a katana invertida, né, ele nunca vai precisar matar alguém, nem vai conseguir matar, a não ser que a pancada seja muito forte, e se ele quiser ele consegue, porque ele é muito poderoso. Realmente uma história maravilhosa de redenção, cara, você vê várias lutas, mesmo ele sem querer matar ninguém, mesmo você sabendo que ele não tá dando tudo de si, né, porque ele não quer matar ninguém, ou seja, se o cara não quer matar, o cara não tá indo com tudo, mesmo assim as lutas são incríveis, velho, incríveis, super recomendo, galera. Depois quando a saga mais famosa termina, ainda tem a continuação que é mostrando justamente o passado dele, né, nessa época que ele era assassino, e aí sim você consegue ver como o cara é poderoso, porque ali ele vai pra cima de todo mundo com tudo que tem, ali você vê o verdadeiro Himura Kenshin, e por que tanta gente odeia ele, né, porque ele acabava, ele ia sem piedade, ele era realmente um assassino, mas o protagonista é adorável, cara, vocês vão adorar esse anime, super recomendo. E agora o último anime da lista. Eu fiquei muito pensativo em qual anime colocaria aqui, porque podia ser um top 6, né? Só que fica meio estranho top 6, top 7, então deixei só os 5 mesmo. Mas eu fiquei pensando, poxa, velho, qual anime eu vou colocar aqui? Porque tem vários legais que eu posso citar aqui, galera. Tem Hunter x Hunter, tem Shingeki no Kyojin, tem, nossa, tem vários animes que eu posso citar aqui, só que a maioria deles tá em exibição ou tá pausado. Então eu resolvi colocar um anime que já tem um final e que eu já sei que decepcionou entre aspas, não ia me decepcionar, mas meio que apressaram o autor, né, as vendas não estavam tão legais, embora a história seja muito, mas muito boa, né, então deram uma apressada no autor e o final não ficou ruim, só ficou meio apressado. De forma aqui vocês já viram que eu tô falando de Bleach, e Bleach é um anime maravilhoso, cara, eu lembro que eu acompanhava junto com Naruto e era um anime que eu via, pelo menos no começo, pau a pau com Naruto, até que Naruto começou a se destacar e Bleach começou a cair de nível. Talvez na verdade Naruto que tenha crescido mais, né, quando veio o Shippuden principalmente, que é a segunda fase de Naruto, quando eles estão um pouco mais velhos, então ficou mais interessante do que o Bleach, já que em Bleach os personagens não tem esse time skip, né, eles não envelhecem assim como em Naruto, no máximo eles envelhecem ali um aninho ali e passa naturalmente, não tem aquele lance, eles voltam anos depois, como acontece em One Piece. Lembrando que eu podia citar também o One Piece aqui, outro anime interessante, só que tá em exibição, resolvi colocar aqui para finalizar um anime que já acabou, tem o mérito aí, embora o final tenha sido apressado, é um final legal. Então a história gira em torno de Kurosaki Ishigo, um estudante de 15 anos que tem uma estranha capacidade de ver, tocar e falar com espíritos de pessoas mortas. Isso aqui é bem surreal, mas nos animes é até normal, né? Aí uma noite ele encontra um Shinigami. Shinigami são os cefeiros da morte, podemos chamar assim. E ela tá lutando contra um Hollow. Hollow são criaturas que comem humanos, né? Elas não deveriam estar no nosso plano, mas estão e ainda comem humanos. Só que Rukia meio que não dá conta desse Hollow, né? E dessa forma ela acaba se ferindo. Então dessa forma ela só tem uma saída, ela acaba dando os poderes dela para esse protagonista.
vista, pro Ichigo. Só que isso é proibido na lei dos Shinigamis, ela não poderia fazer isso, né? Ela acabou ficando com... ficou com medo de morrer, deu os poderes pro cara. Só que a verdade é que ela sabia que era proibido. A gente vai dar uma aliviada aqui porque a gente gosta da Rukia. Só que o que acontece? Ela não consegue pegar os poderes de volta depois. Então passam-se alguns meses e os Shinigamis acabam descobrindo, porque eles têm toda uma organização. Eles são organizadinhos lá, tá? Tem os capitães, tem o comandante, são bem organizados. Então eles acabam descobrindo que a Rukia deu os poderes dela para um humano, né? Então eles acabam mandando os Shinigamis mais poderosos do que a Rukia, né? Bem mais poderosos na verdade, para capturá-la e trazê-la de volta ao mundo dos Shinigamis para que ela seja julgada. E o julgamento é justamente a aniquilação. Ela vai ser eliminada por ter feito isso. Bom, e de fato, já que eles são muito poderosos, eles conseguem realmente pegar a Rukia, né? E aí o Ichigo tem que treinar para invadir a Soul Society, né? Que é onde vive os Shinigamis, e salvá-la. Mas isso é só o começo da história. Depois descobrimos que teve alguém que planejou tudo isso, né? Que fez tudo de propósito, fez ela passar os poderes dela pro Ichigo, né? Foi tudo de propósito porque ele tinha um plano de acabar simplesmente com os Shinigamis e dominar tudo, simplesmente tudo, dominar tudo. O anime ainda não foi finalizado, só o mangá, tá? Mas a história já tá completa, então talvez o anime volte em breve. Seria bem interessante Bleach em anime para fazerem um final mais decente, né? Um final menos apressado. Então é isso, galera. Esse é o meu top 5 de animes. Deixa aí nos comentários o seu top 5, tá? Se você ainda não assistiu um desses animes aqui, super recomendo. Todos são animes maravilhosos, principalmente aqui a Trindade. A Trindade nem se fala, cara. São animes mais antigos, então talvez vocês Enzos, né, os mais recentes aí, pessoal da geração 2000, não conheçam. Se não conhecem, velho, você tem a maravilhosa chance de começar a assistir esse anime do zero, sem saber de nada. Fujam dos spoilers, não entrem em grupos sobre o anime, tá? Porque vocês vão ter muitas surpresas e realmente vale muito a pena. Então é isso, vou ficando por aqui. Tamo junto. Lembra do like, lembra de se inscrever e até a próxima.